Sejam bem-vindos a mais um podcast, PodLED, o Poder da Luz. Eu sou a Paula Mello, gerente de marketing da LEDvence para a América Latina, e o tema de hoje é iluminação corporativa, conforto, estímulo e produtividade. Para falar desse tema, temos o prazer de receber a dona Esther Stiller, um dos grandes talentos do lighting designer no Brasil. Esther é arquiteta e lighting designer, formada pelo Mackenzie. Trabalhou em grandes projetos nas últimas décadas, entre eles o Palácio do Itamaraty e a Catedral de Brasília. Esther é fundadora do Instituto Esther Stiller, onde leciona e continua a formar novas gerações de arquitetos de iluminação. Com uma abordagem que combina a arte e a técnica, Esther tem redefinido o papel da luz na arquitetura. Dona Esther, é um prazer tê-la conosco hoje. Muito obrigada, o prazer é meu, agradeço o convite da LEDvence, de todos vocês, e espero poder contribuir com as vossas apresentações e com isso contribuir também para a formação dos nossos jovens hoje, né? Que legal, muito obrigada. Gente, do meu lado tem o Marcos Ellert, que é o Head de Produtos da América Latina da LEDvence, que possui uma vasta experiência na indústria da iluminação, liderando o desenvolvimento e a gestão de produtos inovadores que atendem às necessidades do mercado latino-americano. Marcos, um prazer ter você aqui novamente conosco. Muito bom, o prazer é nosso. Aí esperamos ter uma boa dinâmica aqui para discutir um tema tão importante para a nossa atualidade. Que legal, gente. Bom, hoje a gente vai falar sobre a importância do design inteligente da luz na iluminação corporativa. Uma iluminação adequada, ela deve ser planejada para estimular, motivar e promover uma sensação de bem-estar. Dona Esther, por favor, conte um pouco para a gente sobre a sua experiência nessa área da iluminação corporativa e como a senhora vem aplicando o design inteligente da luz nos ambientes de escritórios, os ambientes de trabalho. Bom, muito bem, vamos lá. Falar sobre a minha experiência de 58 ou 60 anos, não sei bem já, é muito difícil em 30 minutos ou menos até, né? Mas, de qualquer maneira, você abordou uma coisa muito interessante. Você disse que eu tenho uma abordagem que combina a arte com a técnica, eu diria com a técnica e a ciência, né? E é daí que vem aquilo que você chama de design inteligente, né? Eu pressuponho que qualquer obra e qualquer design deveria ser inteligente, né? Mas eu acho que o que você está querendo dizer, na verdade, é que a gente tem que buscar adequação dos sistemas de iluminação às expectativas, às necessidades do ser humano, né? Tanto físicas quanto principalmente emocionais. Esse é o nosso ponto maior. E hoje em dia, já de 30 anos atrás, 40 anos atrás, já apareceu para todos a necessidade de usarmos a energia de maneira racional, de maneira inteligente, de forma que a gente possa contribuir para a diminuição da devastação do meio ambiente, né, do exagero, do exaurir a terra dos seus recursos naturais, né? Então, eu acho que a coisa que eu mais poderia falar em pouco tempo para vocês é justamente esse item que você colocou como a minha abordagem. Realmente não há bom projeto de iluminação que não combine a arte com a ciência. Inclusive, a definição da iluminação para os lighting designers internacionalmente é a arte e a ciência da iluminação, porque uma não se separa da outra e uma não é capaz de conviver sem a outra, né? É como arquitetura e engenharia, né? Por mais que os engenheiros e arquitetos batam cabeça, são duas cabeças diferentes no mesmo corpo indo para a mesma direção, que é o sucesso do edifício, né? Então, nós também temos que trabalhar as necessidades físicas, as necessidades emocionais, as necessidades da nossa consciência em fazer bom uso da energia, né? Em qualquer projeto. Então, qualquer projeto que se chame ou que queira ser chamado adequado, inteligente, produtivo, etc., né, satisfatório, deveria partir do conhecimento da técnica, da teoria da iluminação, da teoria da luminotécnica, principalmente no quesito ofuscamento, para que a gente tenha bons ambientes, belos ambientes, porém, com desconforto ninguém vai aproveitar, ninguém vai conseguir aproveitar um belo ambiente. Então, o ofuscamento é um fundamento. Mas hoje há outros requisitos que se dedicam exclusivamente ao funcionamento dos nossos ritmos biológicos, né? E isso depende fundamentalmente do espectro da luz que está sendo introduzido no ambiente.
Nos ambientes externos, a luz do sol, e nos ambientes internos, a luz produzida pela eletricidade. Então, isso é um dos parâmetros. O outro é aquilo que a neurociência nos ensina, né? De como nós vemos, como nós entendemos, como nós sentimos os ambientes e quanto isso nos traz de conforto, de tranquilidade, de condições positivas para o desenvolvimento da nossa criatividade. Isso é um dos pontos mais importantes para o Light Design. Nosso trabalho maior está calcado nisso. A parte técnica é base. Se não fizermos a base, não chegamos a um bom resultado na parte estética e emocional. E o resto, o Marcos vai falar bastante sobre o uso inteligente uso racional da energia, né? Muito bem. Então, Marcos, vamos complementar um pouco desse tema. Se você puder falar para a gente um pouco sobre a questão da eficiência energética, né? Então, como a tecnologia LED e os sistemas de iluminação inteligentes hoje podem ajudar as empresas a economizar energia e também a reduzir os custos? Bom, primeiro o conceito de eficiência energética, acho que é importante a gente deixar claro para todo mundo o que significa, né? É você consumir menos energia, gerando mais luz, né? Vamos fazer uma análise com um automóvel, né? Gosto de usar esse exemplo. Quanto mais quilômetros por litro anda o seu carro, mais econômico ele é. Para a iluminação é a mesma coisa. A gente fala em lumen por watt, então esse conceito é importante ficar claro para todo mundo o que significa. O que acontece hoje? O LED ele já tomou conta do nosso mercado e, comparado às tecnologias tradicionais de lâmpadas, por si só o LED já é muito mais econômico do que as lâmpadas tradicionais, né? Se você pega hoje um sistema tradicional de iluminação e troca por um LED, de cara, uma conta muito básica, aí seria 70% já da economia de energia. Mas tem muita gente que às vezes fica pensando, bom, mas o LED nesse sentido, então ele resolve tudo? Não, existem diferentes performances também dos produtos, né? Então, quando a gente fala em eficiência de produto, a gente costuma falar em lumen por watt. Esses produtos, eles têm, quanto maior a eficiência, né, maior vai ser esse índice. Então, 120, 130, 150 lumens por watt significa que o produto ele é mais eficiente. Agora, a gente não pode olhar só para a eficiência do produto, porque muitas vezes você pensa no LED do ponto de vista de economia, mas você tem que olhar o conjunto total, né? Nós estávamos conversando aí há pouco sobre produtos que utilizam lentes, por exemplo. Então, se o produto utiliza lente, não significa que se o LED é econômico e a lente é ruim, a eficiência é boa, né? Então, a gente tem que sempre olhar o conjunto, falando de uma luminária, né? Hoje é nesse sentido. E a gente tem condições de, além de utilizar produtos com LED, utilizar o que a gente chama de dimerização, né? Então, por exemplo, poxa, eu tenho um ambiente que eu tenho incidência de luz do sol. Vamos imaginar um escritório corporativo, você tem uma janela com muita incidência da luz do sol e durante o dia aquele sistema está ligado desperdiçando, né? Desnecessariamente. Então, existem formas de você dimerizar de uma forma automática ou automatizada, digamos assim, essa iluminação. E a gente tem que ter bom senso também em saber aplicar isso, né? O que a gente vê às vezes são dois extremos. Tem gente que não pensa em dimerizar e tem gente que pensa em dimerizar tudo, né? Dimerizar tudo, botando automação em tudo, muitas vezes fazendo investimentos altos em áreas que não são necessárias. Então é importante a gente também fazer o bom uso, né, desses sistemas de dimerização para poder economizar energia. Mas para dar um número para você, Paula, se a gente, além de mudar no sistema tradicional de iluminação para LED, já consegue reduzir 70%, né, o consumo de energia, colocando mais um sistema de automação e dimerização, você consegue pelo menos economizar mais uns 60% a 70%. Né? Ou seja, é uma forma inteligente de a gente poder não somente economizar energia, mas algo que a gente comentou e vai falar um pouquinho da questão do conforto e adequação do ambiente ao uso daquele espaço. Para os colaboradores, que foi o inicial da Dona Esther. Então, temos as janelas, temos que nos preocupar com o ofuscamento, não ficar desperdiçando a luz, né, com luminárias acesas próximos de ambientes que já têm uma luz natural, né, para fazer essa integração e principalmente manter uma luz agradável e confortável para que os colaboradores, então, se sintam mais confortáveis, né, para fazer esse trabalho e principalmente produzam mais, ficam mais, acho que até criativos. Então, falando de saúde e bem-estar, vou voltar agora com a Dona Esther para falar sobre a questão que a iluminação ela tem um grande impacto também na questão de saúde e bem-estar dos colaboradores. Então, Dona Esther, pode falar para a gente um pouco sobre a importância da luz natural e as diferentes temperaturas de cor de uma luz artificial para influenciar esse ambiente de trabalho?
Muito bem. Então, vamos lá. Uma coisa, temos que separar bem a iluminação natural, é uma coisa, a iluminação toda luz é natural. Portanto, o correto não é falar iluminação natural, seria o correto falar luz, iluminação solar, ou seja, aquela que é produzida pelo sol. Porque no interior nós produzimos luz via eletricidade, né? Então, a maneira correta de falar hoje é luz elétrica e luz solar, né? Porque toda luz é natural. A gente não fabrica energia, né? A gente produz de uma forma ou de outra. Então, primeira coisa é que a luz natural incide muito, muito parcimoniosamente nos ambientes internos, principalmente os ambientes corporativos, né? Pé direito de 2,70, 2,90, 3 metros, 3, 4 metros da janela, a gente já não pode mais contar com essa iluminação, porque ela não tem nada a ver com os índices exigidos pela norma e pelo Ministério do Trabalho. Então, para atingir esses níveis, a gente precisa forçosamente da iluminação produzida pela energia elétrica. Então, a combinação dos dois é que pode sim melhorar muito o desempenho do uso racional da energia, mas tem outro detalhe: onde entra a luz, entra também o calor, né? O calor é parte da luz, infravermelho é um pedaço do espectro, né? É o final do espectro. Então, se nós introduzimos muita energia pela luz solar, nós vamos introduzir calor e vamos obrigar o ar-condicionado a trabalhar mais. E com isso haverá maior consumo de energia. E essa conta, em qualquer projeto inteligente, onde as disciplinas conversam entre si, a gente acaba vendo, no final de contas, que é preciso tomar muito cuidado para não onerar indiretamente, né? Diminuir o custo da energia, mas aumentar do ar-condicionado. Então, não vamos considerar a iluminação natural como uma fonte normal de energia, ela é esporádica, é pontual, e, inclusive, até por conta do controle, né? O controle exige custos a mais, né? Controle de palhetas, brissolé e outras coisas que oneram o edifício. Mas, internamente, nós deveríamos, por questão de saúde, não ter a iluminação regular da manhã à tarde, porque não é assim que o ser humano viveu durante centenas de milhares de anos. Ele viveu ao ar livre, com o sol nascendo com uma tonalidade, desenvolvendo outra tonalidade ao longo do dia e saindo normalmente das temperaturas de cor muito mornas, muito macias, muito suaves para nossa comodidade, para o nosso sentido emocional. Porém, às 10 da manhã, meio-dia, ela já está repleta de radiação azul e a luz se torna branca, muito intensa. Portanto, a mudança de tonalidade do morno, do amarelo, do dourado para o brilhante branco também corresponde a uma mudança de intensidade. E assim também durante a tarde, voltando de novo ao final da tarde para que o espectro da luz. E aí entra a questão da saúde, do ritmo biológico, né? Esse ritmo biológico, nosso corpo funciona com essa variação de tons e de intensidades, de maneira que o corpo funciona de um jeito de manhã, na hora do almoço, de tarde, de noite, e à noite, durante a noite, o cérebro continua funcionando e fazendo os órgãos também trabalharem, executando uma série de tarefas. Na maioria das vezes, ninguém se dá muita conta disso, porque é difícil resolver isso em ambientes corporativos. Na casa, muito mais fácil, até porque os ambientes de trabalho são diferentes e tal, mas nos ambientes corporativos exigiria sistemas muito mais sofisticados. O Marcos sabe disso, mas não menos possíveis. Hoje em dia, por todos os controles, por todas as lâmpadas que são dimerizáveis, inclusive com mudança de cor, né, de tonalidade, dual color, etc., tudo isso permitiria que nós tivéssemos um ambiente matinal mais voltado à luz branca, que tem maior quantidade de radiação azul e que promove o estado de alerta. Então, a pessoa teria mais energia, né? Por isso que nos tempos primitivos o ser humano ia caçar bem cedo, né? Ele passava a manhã caçando e de tarde ele já voltava para o seu repouso merecido, né? Então, nós vivemos assim muito tempo e hoje nós nos enclausuramos com a luz forçadamente contínua, uniforme, homogênea. E isso é o ruim da história, né? Para a saúde, nós estamos falando de ritmos biológicos, depois a gente fala do emocional. Mas para o ritmo biológico seria desejável que a gente tivesse o sistema dual color,
com mudança, com variação de intensidades e até de cenários, né? Para não só fazer que o ritmo biológico seja mais próximo daquilo que nós deveríamos ter durante o dia, provavelmente os seres humanos vão se acostumar no trabalho a ter mais horas fora do ambiente condicionado para que ele receba essa variação com menos ônus para os interiores, porque senão isso seria muito sofisticado mesmo, em grandes escalas, né? Escala de grandes edifícios corporativos é bastante oneroso, vamos dizer, conseguir isso. Mas do ponto de vista da saúde, eu tenho uma deficiência. Tranquila, está ótimo. Eu preciso tomar minha aguinha. Mas, assim, do ponto de vista de saúde, de bem-estar, essa seria a questão. O ofuscamento, o bem-estar, é uma questão puramente visual, não é mais ligado ao ritmo biológico. E, falando rapidamente, quem condiciona, portanto, o ritmo biológico é o espectro da lâmpada, é o espectro do módulo de LED que nós introduzimos no nosso sistema. Então, isso é muito importante. Daí vem uma série de características dos LEDs, o Marcos acabou de falar. Existem os LEDs e os LEDs, os bons e os maus, né? E o bom LED, ele tem características de reprodução de cor, de consistência de cor, que se mantém na mesma composição espectral ao longo do tempo, muito, muito diversas de uns para outros, né? Claro que custos também compatíveis. E aí nós vamos falar em seguida para a coisa que é mais importante, que é o efeito da luz no nosso emocional. A estética, o resultado do ambiente. Humor, que daí vem o humor, a alegria, o estímulo, o florescimento da pessoa, a capacidade criativa, né? Então isso tudo é o segundo item da nossa preocupação. O primeiro é com o ser humano corpo, o segundo é mente emocional, né? Então eu diria que ninguém vai chegar a um desenho de sucesso se não considerar essas duas coisas. E nos dois lados nós temos a nossa expressão artística, a nossa criatividade artística, buscando a beleza, porque o ser humano é necessariamente voltado para a beleza, desde que ele habitou a Terra, ele se acostumou à beleza da natureza da Terra, e a beleza é um componente fundamental do nosso conforto emocional, né? Então, não basta só fazer coisas bonitas, há que se fazer coisas corretas, adequadas, como a gente está falando, para que a gente some o homem integral, né? O Human-Centric Lighting, que tanto se fala hoje em dia, é nada mais do que isso, é considerar todos os aspectos do ser humano para que ele seja plenamente atendido nas suas muitas expectativas. Quando a gente fala sobre essa questão da iluminação inteligente, que você controla esse quente, esse frio e o momento da luz adequada com o que você está fazendo, isso é fácil realmente, como a dona Esther falou, quando você está em casa com uma solução de iluminação residencial. Mas, Marcos, o que a tecnologia da iluminação tem hoje para ambientes corporativos, para cuidar da mente e cuidar do corpo, como a dona Esther falou, que é necessário? Sim, uma das coisas que ela mencionou, essa questão da variação da temperatura de cor e como o nosso corpo reage, né, ao longo do dia, é uma característica que influencia o nosso desempenho e a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, né? Então, se você está submetido a uma temperatura de cor aí única ao longo do dia, essa produção do hormônio do sono ela fica desregulada, né? Então, é o desafio. Como é que você faz isso para trazer isso dentro do ambiente corporativo? Está todo mundo sentado lá embaixo de uma iluminação estagnada, né? Hoje a gente tem dentro da tecnologia LED a possibilidade de você mudar cores, né? Então, do quente para o frio, que ela comentou, do dual color, basicamente, é como ao longo do dia, de uma forma muito sutil, né? Você consegue trazer essa luz para dentro do ambiente. Existem sistemas que você faz isso instantaneamente. Você vai lá, mexe uma chavinha, aperta um botão, ele muda a tonalidade de luz. Mas vamos pensar assim, essa é a realidade nossa que a gente vive dentro do ambiente. Se eu fico 8 horas por dia sentado dentro de uma sala, como é que eu posso ter um sistema inteligente que faça isso? Então a LEDVance desenvolveu um sistema chamado HCL Biolux, né, que vem do Human Centric Lighting, que é um sistema que ele identifica, então, onde você está. A gente vê na tela aqui, né, o nosso sistema, onde você está na sua geolocalização, né? Então ele mede através de um GPS, poxa, estamos aqui às 10 horas da manhã nesse local com uma temperatura de cor, um sol lá fora que está não sei quantos Kelvin, né?
E ele traz para dentro do ambiente exatamente aquela temperatura de cor lá de fora, né? Ou seja, ao longo do dia, na medida que o sol vai mudando, né, a iluminação solar que a Esther comentou, ele vai refletindo para dentro desse ambiente de uma forma automatizada. Então é um sistema inteligente que identifica onde eu estou nesse momento, qual horário, qual estação do ano e traz exatamente refletindo aquela luz lá de fora aqui para dentro. Então, aquele sentimento que, poxa, talvez durante o dia eu precisava sair lá fora para tomar um solzinho e aproveitar esse momento da iluminação, eu já estou trazendo para dentro do ambiente. É como se fosse um espelho daquilo que está acontecendo lá fora. Então, a gente tem um sistema hoje que permite isso. Na posição, então, chamada natural, que é a luz que você tem lá fora, você traz aqui para dentro, de forma a trazer, então, essa iluminação de uma forma dinâmica ao longo do dia. Que bacana, muito bem. E se a gente agora falar, dona Esther, sobre design e estética, então, assim, conforto visual, então, que dicas a senhora dá para essa iluminação, então, com base em todas as tecnologias? Vamos falar de soluções. Eu sou muito reticente quando a gente fala em dicas, né? Porque como arquitetura, dicas assim, olha, tem uma dica ótima, tem um filme maravilhoso para a gente assistir. Isso é uma dica para mim, né? Mas a dica na arquitetura é impossível, porque a arquitetura é tão complexa, o ser humano é tão complexo, que a gente não pode casar as duas coisas com pequenos pontos. A gente tem que sempre dar um panorama um pouco mais amplo, onde caibam todas as necessidades, os requisitos físicos e emocionais. Muito bem. A estética está ligada, a beleza, à necessidade emocional. A beleza é um ponto de conforto emocional e isso é fundamental para a felicidade dos seres humanos. Se a gente lembrar que nós passamos mais tempo junto com os colegas de trabalho e o ambiente de trabalho do que com a nossa família, muitas vezes, nós estamos mudando isso um pouco porque nós estamos ficando mais em casa. Mas mesmo assim, a maioria das pessoas obrigatoriamente tem que sair para o trabalho e ele passa muito tempo nesse ambiente e, portanto, esse ambiente tem que dar a ele o mesmo conforto, o mesmo estímulo. Quando se fala em estímulo, é o estímulo para que ele seja mais curioso, mais criativo, no sentido de encarar desafios com novas soluções. Riscar do costume dele, aquele efeito manada, porque um usou isso lá naquele evento de decoração, então eu vou usar também, e todos vão usar também. E a gente vive uma mesmice que torna tudo monótono, tudo pouco interessante, pouco divertido, inclusive, né? Sim. Então, o que tem acontecido então, esse é o panorama estético, que a neurociência informa muitos dados para que a gente possa compreender como fazer o ambiente para que a reação emocional do usuário seja positiva, seja estimulante, né? Que ele floresça a partir dessas oportunidades do ambiente de trabalho, do convívio com seus colegas. Para isso, os ambientes corporativos têm sido motivo de uma transformação na abordagem que antigamente, lá anos 70, 80, 90, eram muito luz uniforme para colocar todas as estações de trabalho bem servidas de iluminação, onde todo mundo tinha a mesma luz, não havia nenhuma personalização do ambiente, né? Ultimamente, em termos de projetos, eu estou falando de projetos interiores, né? Realmente, os projetos têm tentado particularizar, individualizar. Não precisa ser, por exemplo, Google tem uma empresa que tem mundialmente uma política de personalização do próprio ambiente, da própria mesa de trabalho. Então, a gente entra numa instalação Google, é uma loucura, porque cada um faz o que quer. Pode fazer uma florestinha, pode fazer uma cabaninha, pode fazer o que bem entender, pode fazer uma caminha, trabalhar na cama. Não precisamos chegar nesse ponto de individualização. Mas os ambientes que são variados para que a pessoa, mesmo quando levanta o olhar e vê o ambiente onde ele trabalha, sinta que existem ilhas diferenciadas, né? Soluções novas, e que isso pode ser modificado ao longo do tempo através da iluminação. Né? A outra coisa que a gente tem visto os interiores fazerem é desenhar forros, em parte fechados, em parte abertos, com as instalações à vista. Eu tenho um pouco de receio dessas coisas, porque
para se fazer um bom desenho nesse partido, há que se ter muita experiência em desenho e muita técnica, porque você tem que apresentar tudo como era antes, elegante, correto, bem feito, executado e tal. E a gente tem visto exemplos que eu, pessoalmente, não gosto muito, muitas vezes sou chamada para opinar nisso, naquilo, e tem alguns resultados que eu acho até catastróficos algumas vezes, né? Então, por exemplo, se você vai a um ambiente corporativo, de uma mesa de trabalho do pessoal que trabalha no mercado financeiro, eles não têm condição de ter uma variação tão grande, porque a fixação dele nos dados que eles recebem da tela e das informações do telefone do outro que chama, eles não têm tempo de curtir o teto e muitas vezes o teto fracionado impede uma boa iluminação para o que eles precisam. Então esse diálogo é um desafio, mas isso tem acontecido. Eu sugeriria, já que nós não estamos fazendo apresentações, eu vou fazer um curso, por coincidência, fazer um curso no segundo semestre sobre iluminação corporativa. E uma das coisas que eu vou apresentar como sendo assim, o must, assim, a melhor coisa que eu vi até hoje, em termos de uma nova proposta de interiores e de iluminação, é a sede na Suíça da relojaria Swatch, né? É uma maravilha de execução, de madeira, de tudo. Combina luz natural com luz natural, tá vendo? Eu tenho 58 anos de luz natural. Luz do sol. Eu tenho que mudar. A luz solar, a luz do sol, a luz do dia, né? Como se queira. Você pode combinar as duas coisas, porque ter contato com o que se passa ao longo do dia, nas 8 horas de trabalho, é um ponto importantíssimo para o nosso contexto emocional, né? Sabermos como a Terra está, em que momento nós estamos. Não, e é incrível que a gente já tenha esse spoiler, então, sobre esse projeto. A gente vai voltar nele. Sim. E, Marcos, a gente pode complementar, concluindo, sobre a questão dessas técnicas que a gente precisa utilizar, então, na iluminação corporativa para garantir essa questão de não ter ofuscamento, de qualidade de luz, para que tudo isso feche, assim, com chave de ouro, assim, a questão, então, do design da luz e da questão técnica? Sim. Eu acho que em relação ao ofuscamento, a gente fala muito sobre... antigamente a gente tinha a tela do computador que era um vidro, né? Se refletia a luminária e a preocupação de como instalar as luminárias de uma forma adequada ali. Isso ainda acontece hoje, né? Se você não trabalha com sistemas de iluminação que sejam confortáveis, isso também vai incomodar quem está sentado o dia inteiro lá. Como a Esther falou, vamos falar assim, uma área genérica que você tem um monte de painéis instalados, uma iluminação geral, você tem que tomar cuidado com isso. Mas a individualização também é algo que a gente vê acontecendo fortemente e principalmente hoje, se a gente olha, não é só o projeto inicial, mas a tecnologia que a gente trabalha hoje, LED, e principalmente de programação, às vezes de luminárias, permite a gente ter aí uma flexibilização. O que eu quero dizer com isso? A gente vê ao longo desses últimos anos, principalmente pós-pandemia, que muitos escritórios se redesenharam. Espaços que antigamente eram uma sala de reunião, viraram uma sala de trabalho, viraram isso, viraram aquilo. E se a gente olha tudo o que tem por trás, a parte elétrica, vamos falar um pouquinho da complexidade de criar circuitos, dividir salas novamente, é complexo, né? Então hoje a gente tem sistemas que permitem você reendereçar. Eu falo, poxa, hoje a minha sala, eu vou botar uma parede agora, o que eu faço? Tem que mudar todo o cabeamento? Não necessariamente. Nós temos hoje tecnologias que permitem você reendereçar, reprogramar os sistemas de acordo com a sua necessidade. Então, além da variação de temperatura de cor que a gente falou, tal, acho que essa questão do design estética, quando a gente fala de depois, pós-entrega de um espaço como esse, é muito importante o pessoal ter consciência se esse espaço vai ficar eternamente desse jeito ou não. Né? Uhum. Então, são coisas que a gente tem que pensar também no projeto. Muito bem. Então, nosso último tema, dona Esther, a respeito da sustentabilidade, que eu acho que isso é fundamental também quando a gente fala sobre a questão da iluminação corporativa, né? Então, como a gente pode incorporar hoje umas práticas sustentáveis nesses projetos de iluminação? É fazer o máximo de iluminação com o mínimo de consumo de energia, né? Máximos lumens e candelas, porque a gente trabalha com candelas, não com lumens, né, no design, com o mínimo de watts consumidos, né? Então, isso é a tônica. Fundamental, entender a teoria luminotécnica para saber calcular corretamente, né? Não desperdiçar luz e fazer o mínimo que é exigente. O segundo é
escolher luminárias que tenham características fotométricas que se adequem à sua necessidade e que se adequem às exigências de controle de brilho, de luminância, para que não haja nenhum ofuscamento. Eu costumo dizer que o ofuscamento na iluminação é a mesma coisa que o sal na gastronomia. Se você errou um pouquinho o sal, você acabou com o prato. Você tem que jogar ele fora. Então, o nosso projeto também é jogado fora, se você tem ofuscamento, né? É que nós conseguimos corrigir, né? Na culinária a gente não consegue fazer isso, né? Mas, de qualquer maneira, em todos os quesitos, a gente tem que saber escolher materiais. O Marcos falou de lentes, qualidade de refletores, desenho de refletores, o facho correto no lugar que nós desejamos iluminar, e os fachos variam porque cada uso é apropriado à sua necessidade de desenho do ambiente. Então, tudo isso combina o quê? Conhecimento técnico, tanto da teoria luminotécnica como dos luminárias propriamente ditas, e com a estética, o desenho que a gente propõe e que só vai ser realizado se nós conhecermos a técnica para chegar lá. Não existe arte que não passe pela ciência. Isso é outra regra fundamental, não é uma dica, é uma regra, né? A arte se realiza através da boa técnica. Quem não sabe fazer isso, os pintores antigos faziam suas tintas. Olha como eles conheciam a técnica, né? Como eles eram fabulosos, né? E a gente não, a gente recebe tudo de bem, eles informam os dados, a gente escolhe e está na nossa mão ser ou não bem-sucedido no projeto, né? Muito bem. Aliamos, então, aqui a técnica, pessoal. Pronto. Dona Esther, com o Instituto Esther Stiller, com excelentes projetos aí para poder apresentar para vocês cursos para que a gente possa fazer. Do outro lado, Marcos Ledvence, com os produtos adequados para iluminação corporativa, entre outras soluções. Então, um prazer recebê-la, Dona Esther, hoje aqui. O prazer é nosso. Muito, muito bom ter iniciativas dessa natureza. Sabem que eu estou sempre batalhando para melhorar, né? Sair da dica para sair para os princípios, né? Para bons resultados, né? Isso é uma coisa que a gente batalha há muito tempo. O Marcos é um velho companheiro de guerra também. Religiosa, né, Marcos? Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar compartilhando isso com vocês. Gente, muito bem. Muito obrigada. Terminamos mais um PodLed, então a gente agradece a participação. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @LedVenceBR, e no nosso canal do YouTube lá, dê um like lá, aperta o sininho e aguardem que temos mais novidades por aí, tá bom, gente? Muito obrigado, até logo.